Olá, tudo bem? Você gostou de acessar esse estudo de casos da Gravity Payments? Bastante interessante, né? Esse caso, ele mostra, ao mesmo tempo, a seriedade desse assunto, desse subsistema, desse serviço da área de RH, que é o gerenciamento de cargos e salários, e mostra ao mesmo tempo um amadorismo de algumas empresas no tratamento dessa questão, né? Eu acho que uma das grandes lições é o quanto o assunto é sério e o quanto o assunto precisa ser estudado. Um dos erros desse empresário foi exatamente não consultar alguém que estudou o assunto, que é especialista no assunto, não é? Sorte sua que está fazendo esse curso para um entendimento maior dessa necessidade. Ele foi tão amador que ele causou uma série de problemas, não é? Problemas previsíveis, porque cargos e salários não é simplesmente um tratamento humanitário das diferenças salariais. O tratamento que ele deu foi um tratamento ideológico, um tratamento político, não um tratamento técnico. O mundo já sabe o resultado da aventura em tentar tratar pessoas diferentes, profissionalmente falando, com recompensas iguais. Nós estamos falando dos países comunistas. Nós estamos no país capitalista, não é? Portanto, quando você conhece alguém, uma das primeiras perguntas é: o que você faz? Ela quer saber qual é o seu status, de certa forma. O seu status profissional, o seu status social, não é? Então, observe que as pessoas eram felizes quando a empresa ela tinha um tratamento diferenciado salarial, ou seja, quem tem uma formação mais sólida ou um tempo de experiência mais sólido recebe mais. Esse é o parâmetro do mundo profissional. Um auxiliar de serviços gerais, para ser admitido numa empresa, por exemplo, em média a empresa exige até 6 meses de experiência. E um gerente financeiro? Qual é o tempo médio que uma empresa séria, de médio, grande porte, exige de um gerente financeiro, de um candidato? Por baixo de 3, 4 anos de experiência no cargo. Isso é um parâmetro de comparação entre cargos. A gente não está falando de pessoas, nós estamos falando de cargos. E a dimensão de formação também. Qual é a formação de auxiliar de serviços gerais? Em média, a empresa exige o ensino fundamental. E de um gerente financeiro? Em média, um curso superior completo em administração, economia, contabilidade, não é? E por baixo aí uma pós-graduação completa. Então observe que cargo e salário vai trabalhar muito essa coisa da comparação entre cargos. Volto a repetir, nós não estamos falando de pessoas, tá certo? Então o ser humano, ele se compara o tempo inteiro, nós nos comparamos o tempo inteiro. E dentro da organização existe essa comparação entre cargos. E por trás disso tem um fenômeno humano chamado a equidade interna, que é exatamente essa coisa de você se comparar dentro de uma organização com o desempenho de uma outra pessoa, ou o cargo que você ocupa versus o cargo que a pessoa ocupa. São essas questões todas que nós vamos estudar aqui
isso também, questão da equidade interna e externa. Porque a equidade externa é quando eu comparo os cargos da minha empresa com cargos de outras empresas, os mesmos cargos. Mas veja que essa comparação ela é mais complexa. Eu preciso comparar os cargos da minha empresa com os cargos de outras empresas, mas considerando o porte, tem que ser um porte semelhante ao porte da minha empresa. Tem que estar na mesma região que a minha. Eu não posso comparar uma empresa do Rio com a empresa de São Paulo. Eu não posso comparar a empresa de São Paulo com a empresa do Piauí, cada uma com as suas características. Então é porte, segmento, tamanho. Eu não posso comparar o mesmo cargo, mas comparando empresas de pequeno com empresas de grande porte. Então, esses são os parâmetros de comparação. Então, o problema desse empresário foi não comparar os cargos tecnicamente. Esse simplesmente foi a último nível do desempenho das pessoas, o resultado salarial. Na verdade, a gente não está falando só de desempenho, a gente está falando de cargos ocupados. Então, ele desequilibrou alguém que era muito feliz até o dia anterior, quando viu que uma pessoa com uma formação e o tempo de experiência exigido, as expectativas em relação a isso, tinha recebido um aumento de uma situação de felicidade, eu passo por uma situação de insatisfação. E os próprios ocupantes dos cargos, como a gente viu nesses estudos de caso, eles também entraram em conflito com eles mesmos, porque a gente está falando de uma realidade, a gente está falando de uma situação aceita, né? Então é estranho eu de repente ser um assessorista num prédio e ganhar 10 mil reais. É fora de uma realidade. Então, quando você tem essa situação, você obviamente vai ter um conflito, inclusive do próprio ocupante do cargo, né? E aí a gente viu todo o efeito colateral. O empresário teve problema com o sócio dele, que era irmão dele. Ele teve problema com funcionários da empresa, gente que não foi beneficiada, mas se sentiu afetada. Enfim, vários problemas, porque ele mexeu numa ecologia, ele mexeu no equilíbrio de cargos e salários, sem a ajuda de um especialista. Então esse caso é bastante interessante. Quer comentar alguma coisa sobre o que foi dito aqui? Manda pergunta pra gente. Até o próximo tópico. Até lá.